Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje está no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10 em diante, que diz assim: Deus restaura a prosperidade de Jó. Aleluia, glória a Deus. Mas antes, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa receber, em seu dispositivo as mensagens e, consequentemente, separar um tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a tua fé, o teu lado espiritual. Amém, irmãos? Então, eu quero saber se tem alguém que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então, glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Que diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Pois, depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, quando o Senhor me dá uma mensagem através de se compadecer pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, eu não consigo enxergar uma história mais forte que essa dentro da Bíblia. Porque Jó não procurou ser provado, ser tentado. Entende, irmãos? Então, sabe, tudo ali muito difícil e todos abandonaram ele, achando que foi ele que causou tudo aquilo, né? Ele estava pagando o preço por algo que cometeu, mas não foi. Sabe, irmãos, e no percurso, na caminhada, no processo, no vale de ossos secos que ele estava passando, irmãos, ele não ficou questionando a Deus, não. Ele foi aprovado porque ele perseverou na caminhada. Ele não blasfemou da cara de Deus, não. E isso era o que o inimigo queria que ele fizesse, mas não aconteceu. Então, todos lhe abandonaram. Perdeu filho, perdeu fazenda, perdeu servos e servas que lhe ajudavam na fazenda dele, né? Ele era um homem próspero. Entende, irmãos? O inimigo é sujo. Então ele queria ver o caráter de Jó se verdadeiramente era fiel a Deus. Porque o inimigo
sondou lá os céus e Deus chamou: tem visto a fé do meu servo Jó? Aí o inimigo começou a debochar e dizer: ah, com tudo que ele tem é muito fácil te adorar, ser fiel a ti. E ele: não é não. Eu conheço, eu tenho visto o caráter dele. E vai além dos bens materiais, da riqueza, da família, vai tudo muito além disso. Então o inimigo quis provar. Então permite que eu possa ir lá tocar em tudo que ele tem, e o Senhor permitiu, só que não tocasse na vida dele. Mas ficou ele e a esposa dele, certo, irmãos? Mas até a esposa dele diz: Jó, num momento lá muito difícil, né? Ela estava arrasada. Ele também disse a ele: Jó, abandona esse teu Deus e morre. Porque o que ela estava vendo era só cenário de destruição, de morte. Não estava com mais esperança do que poderia acontecer. Mas Jó continuou firme. Ele não abandonou Deus. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o nome de Deus foi glorificado. Isso foi uma tapa na cara do inimigo, porque ele queria ver a destruição e a blasfema. Jó apontando, dizendo e culpando a Deus de tudo que aconteceu, sabe, irmãos? Ele entendeu que foi permissão de Deus, mas ele não disse em momento algum que foi Deus. Então, a fé dele ainda era muito grande. Irmão, Jó perdeu tudo. Sabe o que é tudo? Em um mesmo dia. Acabou com tudo. Perdeu todos os seus filhos. Ele ficou com uma doença, né, na pele, que ele se isolou. Ficava se coçando com caco de telha, todo ferido, todo sangrando, sabe? A carne apodrecendo, ficando cheio de casca de ferida. Você pode imaginar isso? O sofrimento de Jó. Por isso que eu não consigo comparar essa história com qualquer outra, porque foi muito forte, sabe, irmãos? E ele ainda perseverou com sua fé. Jó orava muito, até pelos seus filhos, que não era próximo a Deus, que não tinha a mesma fé que ele. Ele orava para quando eles fizessem algum mal, que pecassem de alguma maneira assim com o Senhor, né? Deus fosse lá e perdoasse ele, porque já tinha um intercessor. Mas não é assim. Cada um precisa se responsabilizar pelos seus atos, pelos seus erros e defeitos, né, irmãos? Temos que ser humildes para pedir desculpa a Deus quando falhamos. Então, a sua fé continuou de pé. Mas veja, tudo isso não fez as coisas dele ser restituída. Essa garra, essa força dele de não abandonar Deus não fez as coisas dele ser restituída. E o que mais me chamou a atenção é que no momento que ele vê assim, não sei por que todos me abandonaram, e ele mesmo assim, com toda a dificuldade que ele estava passando, ele ainda conseguiu orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos, sabe? Ele: Senhor, abençoa meus amigos, sabe? Que coração é esse? Que nobreza é essa no coração? Aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, mesmo com o abandono, ele ainda orava. Orava pelos seus amigos, pelos seus irmãos. E não tem como orar palavras de mal e o Senhor abençoar. Então ele estava orando para o bem. Abençoa meus amigos, abençoa fulano de tal, dá
saúde a ele, se aproxima dele, e abençoando, falando palavras proféticas para aqueles que estavam próximos a eles. Entende, irmãos? Mesmo que ele pudesse se sentir traído, escanteado, sabe? Ele ainda teve uma nobreza sem palavras em seu coração. O coração de Jó era muito puro, irmãos. Era muito fiel a Deus. Então ele orou pelos seus amigos e Deus restituiu tudo aquilo que ele tinha, né? E ainda deu o dobro, muito mais do que ele tinha de prosperidade antes. Deus deu muito mais. Então, o que eu posso dizer? Que veja como Deus é maravilhoso. Deu 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Na terra, próximo ali a ele, onde ele habitava, não tinha nenhum filhos, assim, não tinha filhos que se comparasse com os filhos de Jó, sabe? Todos eram muito belos, muito formosos. Então o que eu quero te dizer, Deus não dá o que é ruim, Deus só dá o que é bom, irmão. O que é o melhor, sabe? O melhor é o que Deus dá. Então, Deus restituiu tudo, a família, o casamento, né, que teve o relacionamento e voltou mais filhos para ele. Ele teve mais filhos, mais belos, sabe? É de causar inveja a bênção quando Deus manda, irmãos. Então, continua firme. Não negocie a sua fé. Não largue os pontos, sabe? Não pule do barco, porque Deus está contigo nele. Por mais que a dificuldade seja grande, por mais que aos seus olhos você não vê restituição, não vê cura, sabe? Não vê milagre, mas procure olhar pelos olhos da fé. Deus tem muito mais para te entregar. Ele tem o melhor para mim e para você. Amém, irmãos? Então veja, restituiu a família, foi curado. Deus foi do outro lado, conforme ele estava orando pelos seus amigos, seus irmãos, e fez com que eles voltassem a Jó, se compadecesse do testemunho da história de Jó. Entende? O testemunho de tudo que ele passou. Tem coisas que a gente não tem com quem contar, somente Deus. A gente olha para um lado, olha para o outro, cadê os meus amigos? Não tem. Porque essa prova é para passar você e Deus, porque a honra e a glória é de Deus. Entende, irmãos? Mas no final de tudo, você continue orando pelos seus amigos. Amém, irmãos? Porque Deus vai fazer com que ele se aproxime novamente a você. Eclesiastes diz que há tempo de abraçar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Sabe, irmãos? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E quem tem negócio com Deus, desfruta do melhor da vida. O que eu quero dizer? Muitos anos de vida, ele viveu para ver os seus tataranetos, a sua 4ª geração, os filhos dos seus filhos. Irmãos, é maravilhoso contemplar isso. Ele morreu farto de dia. O Senhor restituiu a sua fazenda, restituiu tudo, irmãos. Ele ficou mais rico que antes. Mas tudo isso para a honra e glória do Senhor. Porque não tem o que dizer, né, irmãos? Quando Deus decide agir, quando Deus decide operar,
o milagre em nossas vidas. Então, que a gente possa enxergar o agir de Deus, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não enxerga nada acontecendo, mas no reino espiritual Ele já está agindo, Ele já está preparando aquilo que é o melhor, que você nem sonhou, que nem chegou ao teu coração, mas porque Ele é o Deus do impossível, Ele faz para mostrar que Ele é fiel. A sua palavra não volta vazia, Ele não volta atrás, sabe, irmãos? O que Ele declarou, o que Ele te entregou, Ele vai cumprir. E Deus fez assim: Jó, onde que tu estavas? Porque onde que tu estavas na fundação do século? Que fé é essa? Ele surpreendeu Deus pelo tamanho da fé dele. Irmão, Jó perseverou, e que a gente possa fazer o mesmo também. Riquezas, bens materiais, sabe, irmãos, irão ficar. Irão ficar. Mas o que você tem mais precioso é a presença de Deus. É a sua salvação em Cristo. Então, que eu peço que todos tenham um coração humilde, um coração nobre feito de Jó. Irmãos, é possível. Renuncie aquele caráter antigo que você tinha. Escolha o caráter de Deus, porque Ele vai se alegrar, vai amar ver você utilizando do amor dele, da compaixão, do ombro amigo, sabe? Chorar com os que choram e se alegra com os que se alegram. Mesmo que as pessoas não estão chorando contigo, ora por eles. Ora para que o Senhor possa abençoá-los. Você fazendo isso, orando pelos seus irmãos, pedindo a Deus o que eles precisam, Deus vai te recompensar, sabe? É incrível isso, só no reino de Cristo que acontecem essas coisas. Porque você orando pelas suas causas, você pode se esgoelar, mas não tem tanto efeito. Mas quando a gente ora pelos nossos irmãos, sabe, não é os nossos irmãos que está pedindo a Deus, é um amigo, é o irmão que está intercedendo pelaquela vida. E o Senhor, Ele não consegue, sabe? Veja, tem 2 filhos. Você tem 2 filhos. Um está querendo muito um carrinho. E você diz: pai, dá o carrinho a meu irmão. Ele está meio tristinho, ele quer o carrinho dele. Quer o brinquedo dele. Dá a ele. Então o pai não consegue resistir. E vai e entrega. Sabe, irmãos? Da mesma forma é com a gente. Não adianta você ficar: eu quero meu carro, eu quero meu carro, eu quero meu carro, insistindo. Seu pai vai dizer: ah, que chatice. Eu creio que com Deus não é dessa maneira. Mas para que fazer isso? Só exemplo, tá? O tempo inteiro insistindo, falando. Deus, som do nosso coração, Ele sabe dos nossos desejos. Ele quer nos abençoar, mas Ele quer ver o nosso posicionamento. Será que é só você que quer ganhar algo? Quer receber algum milagre da parte de Deus? Pegue essa dica, pegue esse estralo, sabe?
esse exemplo da vida de Jó. Faça o mesmo na sua vida. Peça a Deus amizades novas também. Aqueles que estão na mesma direção, no mesmo caminhar, no mesmo propósito que você esteja. Peça a Deus amigos fiéis, amigos que estão no mesmo propósito que o seu, porque Ele vai te enviar. Amém, irmãos? E o Senhor vai te abençoar e vocês serão muito felizes. Amém? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, irmãos. A gente precisa de amigos. Unidade. Unidade quer dizer o corpo de Cristo unido. Amém? Eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. E vamos orar para entregar essa mensagem. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por nos dar esse exemplo maravilhoso de que muitas das vezes a gente está passando pelo mais profundo vale, Senhor, mas que a gente possa se lembrar de ser grato por tudo o que viveu e o que está vivendo. Porque nesses momentos de dificuldade é onde o Senhor mais se revela a nós, meu Pai. Que a gente venha, não possa se esquecer de ter um coração nobre, feito de Jó, que orou pelos seus irmãos, mesmo não tendo nada, mesmo perante toda a dificuldade, né, meu Pai? E ele orou pelos seus irmãos e o Senhor se compadeceu, Senhor, do que ele estava vivendo, do que ele estava sofrendo. Obrigado por fazer, tanto na vida de Jó como na nossa vida, aquilo que não podemos mudar, o cenário, né, a destruição, as percas. Obrigado, Senhor, por restituir, por cumprir com Tua palavra. Obrigado por nunca nos abandonar, Senhor. Tu és maravilhoso. Continua conosco, é isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. Compartilhe essa mensagem. Sejam rios de águas vivas, né? Um canal de bênçãos da parte do Senhor. Seja usado pelos céus, né? Enviando as mensagens, né? Para que a palavra de Deus alcance mais vidas para o reino dele. Para que essas pessoas possam ser livres, libertas do lamaçal do pecado, né? De toda a prisão, de toda a amarra que o inimigo lhes trancou, lhes amarrou por algo desse mundo, né? Que eles venham abrir mão, libertar-se dessa situação e que eles possam se desenvolver em Tua presença e se firmar para todo sempre. É isso que te oramos e te agradecemos, Senhor. Continua conosco, se faz presente na vida dos meus irmãos e é isso. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Até a próxima mensagem e tchau!